Olá, amados de meu Deus. Que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que habitou entre nós como Emmanuel e que por sua graça Ele habita em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Esta é a ênfase do Evangelho. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBlondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa se mantenha, e nós contamos também com as suas orações e que você divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior. Nós temos recebido algumas palavras de pessoas que foram tocadas, que receberam essa mensagem e como Deus tocou o coração delas. Então eu gostaria que você não se esquecesse disso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um novo começo. Nós vamos olhar um pouco a palavra de Deus que diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós possamos viver uma vida nova. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículo 4. As empresas que tentam entrar no mercado internacional, às vezes têm muita dificuldade em comunicar as suas ideias e coisas coloquiais, exclusivamente do seu país e em outros países. O problema é que muitas vezes algo se perde na tradução. Na Itália, por exemplo, uma campanha para água tônica da Schweppes traduziu o nome para água sanitária Schweppes. Você está vendo como fica? Água tônica ficou água sanitária. Quando a Coca-Cola foi introduzida na China, ela foi inicialmente introduzida como Coca-Cola. Infelizmente, foi só depois de milhares de cartazes terem sido impressos que a empresa descobriu que a frase significava: morda o girino de cera, ou o cavalo fêmea recheado com cera. Seria uma égua recheada com cera, dependendo do dialeto. Em Taiwan, a tradução do slogan da Pepsi Cola, viva com a geração Pepsi, ela traduziu: a Pepsi trará seus ancestrais de volta dos mortos. Você vê que uma coisa num país, numa língua, vai ser outra coisa na tradução. As coisas não são sempre o que parecem. Ficam, assim, de certo modo, confundidas.
Da mesma forma, quando Jesus falou aos seus discípulos sobre sua morte e ressurreição, que seriam coisas imediatas, parecia que estava passando por cima de suas cabeças. O que será que ele quer dizer com isto? Eles simplesmente não entendiam. Jesus falou em termos simples e claros, mas sua mensagem não penetrou em suas mentes e em seus corações. Eles não entendiam o que significava Jesus ir para uma cruz, ser crucificado, morto e ressuscitar dentre os mortos. Ao lerem o Antigo Testamento, eles viram a glória, mas não o sofrimento. Eles esperavam um Messias poderoso. Eles viram a coroa, mas eles não viram a cruz. Eles viam um Messias de sucesso, eles não viram o servo sofredor. Quando Jesus foi para a cruz, para a morte, eles devem ter pensado que ele os havia decepcionado. E para muitos a percepção costumava ser realidade. Eles estavam realmente bastante tristes, ficaram muito tristes. Talvez você também se sinta assim. Talvez você sinta que Deus, de alguma forma, o decepcionou, que ele não cumpriu as suas promessas. Você tem, às vezes, a compreensão de um cristianismo triunfante, em que você vai ter muito sucesso na vida, e esse mundo é um mundo de muitos sofrimentos. Mas Jesus não falhou com os seus discípulos. Eles falharam em ver o que ele tinha vindo fazer. Eles estavam esperando um Deus poderoso, um Messias montado num corcel, num cavalo fogoso, e eles viram o Deus entrando num jumentinho em Jerusalém, depois sendo crucificado. Isto era bizarro. Mas é verdade para nós, quando parece que Deus falhou conosco, não é? Parece que Deus falhou conosco. Talvez precisemos de uma nova compreensão dos seus caminhos. Tudo que os discípulos puderam ver foi que seu mestre havia sido morto, que Jesus havia morrido e que tinha acabado tudo. E não apenas morto, mas torturado, humilhado e assassinado a sangue frio diante dos seus próprios olhos. Aquela final de tarde de sexta-feira foi para os seus discípulos uma tragédia, uma coisa horrível. Quando ele pronunciou as palavras "está consumado", ali do Calvário, parecia-lhes que, de fato, estava tudo acabado. Não havia mais outra chance, não havia mais outra oportunidade. Tudo tinha chegado ao fim. 2 discípulos na estrada de Emaús resumiram muito bem como todos se sentiam. Eles disseram: mas esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Está em Lucas capítulo 24, 21. Nós tínhamos uma esperança que Jesus iria redimir Israel do cativeiro romano e nós iríamos ser um povo liberto.
Antes da crucificação, tudo parecia estar progredindo lindamente nesse sentido. Eles estavam até sendo motivados. Quando Jesus entrou em Jerusalém, pareceu aos discípulos que ele estava finalmente pronto e desejoso de estabelecer o reino como o tão esperado Messias de Israel. Mesmo montado num jumentinho, eles ainda tinham essa ideia. Ele virá para reinar sobre Israel. Mas, sem aviso, tudo começou a desfazer no cenáculo e o espetáculo foi bizarro. Jesus simplesmente não parecia ele mesmo. Ele falava como se fosse o fim de algo, o fim da sua história ali com os seus discípulos, que não ia ter mais outra chance. Ali depois, no cenáculo, depois daquele discurso de Jesus com os seus discípulos, depois da ceia, os discípulos começaram a perceber que tinha alguma coisa que ia acontecer, era muito séria. Então vem a prisão, vem o julgamento, vem a crucificação, o horror de tudo. Como algo bom poderia vir depois disso? Acabou. Para muitos, o tetelestai está consumado lá da cruz, acabou. Não era o grito de vitória, era um grito de derrota. O que significa então a ressurreição? Mas que diferença um dia faz? Jesus ressuscitou dos mortos, conforme ele havia prometido repetidamente. Várias vezes ele disse para os discípulos que ele ia para Jerusalém, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser perseguido pelas autoridades do povo, que ele iria ser crucificado, mas ele iria ressuscitar. Mas muitos dos discípulos ficaram completamente dominados pela ideia de que isso não era possível. Mas isso mudaria para sempre aquele grupo. A ressurreição mudou para sempre, diluindo o desânimo daqueles desencorajados e amedrontados discípulos, retirando deles o medo de que a obra de Cristo teria chegado ao fim. Os seus discípulos agora se tornaram ousados, corajosos. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Se essa ressurreição não existiu, de fato, como alguns tentam dizer, então nós temos um grande milagre aqui. É pegar aqueles discípulos covardes, aqueles discípulos medrosos, aqueles discípulos fugitivos que foram depois da cruz e fazê-los morrer como mártires, como algo fora de série. A ressurreição é um fato, e é um fato que mudou a realidade. Claro que nem todo mundo crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e acha que há razões para isso. Há muitos que acham que a ressurreição é apenas uma criação, uma imaginação dos discípulos e uma coisa que não tem comprovação. Não acho que as pessoas rejeitem a ressurreição de Cristo porque a pesquisaram cuidadosamente e perceberam que isto realmente não existiu e concluíram que as evidências da sua historicidade é realidade
É uma realidade impossível, e essas coisas são insuficientes. Eu acho que eles o rejeitam ou a rejeitam pela mesma razão que rejeitam o relato bíblico da criação. Eles não veem que por trás da criação há um Criador, que por trás do meu relógio há um relojoeiro, que por trás de uma mesa existe um marceneiro, que por trás de um carro existe uma fábrica. Eles não percebem. E que por trás do cristianismo e daqueles discípulos covardes existe uma ressurreição que muda tudo. É o mesmo princípio que está ali. Se Deus realmente criou o mundo, então nós somos apenas... se Deus realmente criou o mundo, então não somos apenas animais altamente evoluídos. Não é uma questão por evolução. Significa que somos responsáveis perante nosso Criador e teremos que responder por nossas ações. Há uma realidade maior. E se a ressurreição de Jesus for verdade, então haverá uma vida após a morte. Haverá uma vida que muda não só a minha vida física hoje aqui, mas também terei um corpo glorificado depois. A verdadeira razão pela qual uma pessoa não acredita não é intelectual ou racional, mas é moral e espiritual. Há alguma coisa moral que faz com que essa pessoa não queira enfrentar a realidade de ter que prestar contas da sua vida perante Deus. Davi escreveu uma coisa assim, no Salmo 14:1, ele diz: o tolo diz no seu coração, Deus não existe. A palavra tolo ali, o nécio, o atoleimado, o sem cabeça, diz no seu coração, não há Deus, não existe Deus. O fato de que a loucura a se referir, essa loucura é moral e não intelectual. Fica claro no restante do texto que diz: eles são corruptos, suas obras são vis, não há quem faça o bem. O que Davi disse, que Paulo repete isso em Romanos, é que é a corrupção, é a vileza que está por trás da incredulidade. Não é a lógica, não é a questão da inteligência. A rejeição de Deus pelo ateísmo apela às pessoas que desejam evitar o julgamento por seus estilos de vida pecaminosos, vida pecaminosa. É através essa negação é que está em jogo aí nesse processo. Se você não tem Deus no início, então você não tem Deus no final. Se você não tem um Deus na sua vida como Criador, você não quer ter um Deus na sua vida quando você terminar este processo. Se você também não tem Deus no meio, isto leva a uma vida sem sentido. Se você acredita que evoluiu, então você diz que sua vida é um acidente, talvez até um erro, mas você vai terminar tudo isso aqui e não tem mais para onde ir. Você veio do nada, você não vai a lugar nenhum e a sua vida não tem
nenhum propósito eterno. Você não pertence a ninguém e não tem contas a prestar a ninguém. Mas nós fomos criados por Deus, isso é o que nós cremos, e seremos julgados por Deus. Porque Ele fixou um dia em que julgará o mundo com justiça pelo homem que Ele designou. Ele deu prova disso a todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Este é o discurso do apóstolo Paulo em Atenas, falando aos filósofos epicureus e estoicos ali, no meio daquela cultura totalmente incrédula. Ele estava falando de modo muito pertinente sobre a ressurreição. Isso nos lembra, entre outras coisas, que a justiça de Deus acabará prevalecendo. Então, todos nós testemunhamos erros cometidos contra os outros e contra nós mesmos. Nós somos pessoas falíveis, mas tudo vai ser resolvido num dia no tribunal de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, que venceu o pecado para sempre e que nos dá uma vida, um novo começo. O que eu quero ressaltar aqui para você e para mim é que Jesus morreu para trazer a nós um novo começo. Ele morreu uma morte que não era dele, ele morreu para nos levar a morrer, ele ressuscitou para nos dar um novo começo, para que nós tenhamos uma vida plena nele. O nosso pedido é que você leve isto em consideração. Jesus Cristo não veio fazer de nós religiosos, nem fundar uma religião, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Para termos essa vida abundante, ele tirou a nossa na cruz e nos deu a nova na ressurreição. Deus conceda a você este privilégio de crer na obra suficiente de Jesus Cristo, para você ter uma nova vida, um novo começo. É nosso abraço de coração para coração e eu espero vê-lo num outro dia aqui nesse mesmo programa. Um grande abraço a todos.